Pare tudo o que você está fazendo agora. Existe algo que está acontecendo na sua vida neste exato momento. E talvez você ainda não tenha percebido. Correntes invisíveis podem estar te segurando, atrasando a sua vida, prendendo seus sonhos, roubando a sua paz. Mas hoje, neste vídeo, através da palavra de Deus e de uma oração poderosa, essas correntes vão ser quebradas. Fique comigo até o final, porque algo sobrenatural vai acontecer aqui. Não é por acaso que você está assistindo. Este é o seu momento de libertação. E eu te faço um pedido: não saia antes de ouvir a oração final, porque será nesse momento que Deus vai agir diretamente no seu coração e na sua vida. Quantas vezes você já sentiu um peso dentro de si, algo que você não consegue explicar? Não é apenas tristeza, não é apenas ansiedade. É como se existisse uma força segurando você, te impedindo de avançar. Eu sei o que é isso. Eu vivi isso. E é por isso que hoje eu estou aqui para te contar que existe libertação. Durante muito tempo, eu lutei com uma prisão que ninguém via. Era algo que parecia pequeno aos olhos das pessoas, mas me dominava por completo: o vício no cigarro. Talvez você pense: isso é apenas um hábito, basta força de vontade. Mas eu te digo, não era. Era uma corrente invisível. Era como se algo maior do que eu me segurasse, me empurrasse sempre para o mesmo erro. Mesmo quando eu prometia que nunca mais faria. Quantas vezes eu chorei sozinho, perguntando: por que eu não consigo largar isso? Por que parece que sou prisioneiro de algo que eu odeio? E talvez hoje você esteja passando exatamente por isso. Talvez não seja o cigarro, mas seja outro vício. Talvez seja a pornografia. Talvez seja a bebida. Talvez seja a mentira, a raiva, a fofoca. Ou talvez seja a depressão que não solta você. Jesus disse em João 8,36: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas até que eu entendesse isso, eu vivia em uma prisão silenciosa. Essas correntes invisíveis não aparecem para os outros. As pessoas olham para você e dizem: está tudo bem. Ele está bem. Ela está sorrindo. A vida está normal. Mas por dentro, você sabe que não está. Por dentro, você sente que existe algo errado. É uma tristeza que não tem explicação. É um peso no peito que você não consegue tirar. É a sensação de que você está sempre atrasado, sempre preso, sempre recomeçando do zero. E eu quero que você entenda, isso não é apenas psicológico. Isso não é apenas emocional. Isso é espiritual. Efésios 6,12 diz: pois a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ou seja, a luta que você está travando não é só contra um hábito, não é só contra a tristeza. E foi exatamente aí que Deus entrou na minha história. Eu entendi que sozinho eu não conseguiria. Mas quando eu dobrei os meus joelhos e clamei a Deus, algo sobrenatural aconteceu. Naquele momento, eu senti como se as correntes realmente estivessem sendo quebradas. E pouco a pouco Deus foi tirando o gosto do cigarro da minha boca. Foi tirando a vontade, foi trazendo paz, foi enchendo os vazios que eu tentava preencher com fumaça. E sabe o que eu descobri? Que eu não era o único. Milhares e milhares de pessoas estão presas em correntes invisíveis. E muitas vezes elas nem percebem. Talvez você esteja me ouvindo agora e pensando: isso é comigo. Ele está falando exatamente o que eu vivo. Então deixa eu te dizer uma coisa: não é por acaso que você está aqui. Deus te trouxe até esse vídeo porque Ele quer quebrar essas correntes na sua vida hoje. E antes de continuar, eu quero te pedir algo muito simples. Se essa mensagem já está tocando o seu coração, escreva aqui nos comentários: Senhor, quebra as correntes da minha vida. Esse comentário não é apenas um clique. É uma declaração de fé. É você dizendo: eu creio que Deus vai agir na minha vida. E eu te garanto, essa atitude de fé abre portas no mundo espiritual. Quantas vezes você já acordou pela manhã com a sensação de que não valia a pena levantar da cama? Quantas vezes, mesmo rodeado de pessoas, você se sentiu completamente sozinho? Quantas vezes a ansiedade roubou o seu sono,
A angústia tirou a sua paz e a tristeza drenou as suas forças. Essas são as correntes da alma. Elas não têm forma, não têm peso físico, mas são mais pesadas do que correntes de ferro. A depressão é uma das maiores armas do inimigo nos últimos tempos. Ela chega silenciosa, toma espaço no coração e começa a sussurrar mentiras. Você não é bom o suficiente, você não vai conseguir, sua vida não tem valor, ninguém se importa com você. E quando essas mentiras se repetem na mente, elas viram uma prisão espiritual. O salmista Davi conheceu esse lugar. No Salmo 42 ele escreve: "Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, ele é a salvação da minha face e o meu Deus." Davi não estava apenas triste, ele estava em guerra com sua própria alma. Era uma batalha invisível, uma luta interna. Mas mesmo em meio à depressão ele declarou: "Ainda o louvarei." A Bíblia nos mostra um episódio impressionante sobre isso. O rei Saul foi tomado por um espírito de angústia. Ele se sentia perturbado, pesado, sem paz. E a única coisa que o aliviava era quando Davi pegava sua harpa e começava a tocar louvores a Deus. O louvor tem poder de quebrar correntes invisíveis. Talvez você não saiba, mas quando você abre a sua boca para adorar, algo no mundo espiritual se move. As trevas recuam, o peso se desfaz, a angústia perde a força e talvez hoje você precise disso. Talvez você precise, neste exato momento, levantar as suas mãos e dizer: "Senhor, mesmo sem forças, eu te louvo." Outro tipo de corrente invisível é a ansiedade. Quantas vezes você se pegou pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo, preocupado com o amanhã, com as contas, com o futuro, com as pessoas? A ansiedade consome. Ela tira a paz, rouba o presente e prende você em um ciclo interminável de medo. Jesus falou sobre isso em Mateus 6,34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Quando Jesus disse isso, ele não estava diminuindo os problemas. Ele estava mostrando que a ansiedade é uma prisão que nos faz carregar pesos que não pertencem a nós. O amanhã ainda não existe. Mas a ansiedade faz você sofrer hoje por algo que talvez nunca aconteça. Um dos exemplos mais poderosos de libertação espiritual está em Atos 16. Paulo e Silas foram presos injustamente. Eles estavam em correntes literais, em uma prisão física. Mas o que eles fizeram? Eles começaram a orar e a cantar louvores a Deus. E de repente, um terremoto sacudiu aquela prisão. As portas se abriram. As correntes caíram. Isso é espiritual. Quando você adora, as correntes caem. Quando você ora, os céus se abrem. Quando você declara fé, o impossível acontece. E o mesmo que aconteceu naquela prisão pode acontecer na sua vida hoje. Talvez você não esteja atrás de grades de ferro, mas talvez esteja preso em correntes de ansiedade, depressão e angústia. E hoje Deus está dizendo: adore, porque a sua adoração será a chave da sua libertação. Agora eu quero que você pense comigo. Quantas vezes a tristeza roubou os seus melhores dias? Quantos sonhos você deixou de viver porque a ansiedade não deixou você dar o primeiro passo? Quantas vezes a angústia fez você acreditar que não tinha mais solução? Eu quero que você escreva nos comentários, em um ato de fé: Senhor, quebra a corrente da tristeza da minha vida. Senhor, quebra a corrente da ansiedade da minha vida. Cada palavra escrita é como uma semente plantada no mundo espiritual. A libertação dessas correntes não vem apenas de força de vontade. Ela vem do poder de Deus. E eu quero te ensinar 3 passos que mudaram a minha vida e podem mudar a sua. Confesse a Deus o peso que você carrega. Não esconda. Abra o coração. Diga a Ele: Senhor, eu estou cansado. Eu estou abatido. Eu não consigo sozinho. Declare a palavra de Deus sobre a sua mente. Toda vez que a ansiedade vier, repita Mateus 6,34. Toda vez que a tristeza vier, declare o Salmo 42. Toda vez que o medo vier, diga:
Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Adore em meio à luta. Mesmo sem forças, mesmo em lágrimas, levante um louvor, porque quando você louva, os céus se movem ao seu favor. Música sobe em tom de esperança, e eu quero profetizar sobre você agora. As correntes da tristeza vão cair. As correntes da angústia vão se despedaçar. A ansiedade não vai dominar a sua vida, porque hoje o poder de Deus entra na sua história. Você já sentiu que está sempre correndo atrás da vida, mas nunca chega lá? Você trabalha, se esforça, planeja, mas parece que tudo dá errado. Talvez você tenha sonhos que nunca se realizam, projetos que não avançam, mesmo que você se esforce ao máximo. Isso não é apenas azar. Isso não é apenas falta de talento ou oportunidade. Isso pode ser uma corrente invisível financeira, uma amarração espiritual que impede a prosperidade e o crescimento. O inimigo não precisa de correntes físicas para prender uma pessoa. Ele cria armadilhas espirituais que bloqueiam a bênção antes mesmo que ela chegue. Quantas pessoas você conhece que se esforçam, trabalham, oram, mas continuam vivendo em dificuldades financeiras, atrasos e dívidas intermináveis? Essa é uma corrente espiritual que se manifesta em 3 formas principais. Atraso nas oportunidades, você tenta, mas portas fecham. Endividamento constante, parece que tudo que entra vai embora rápido demais. Estagnação espiritual, ligada à prosperidade. Mesmo na fé, você sente que não consegue avançar. Um exemplo bíblico poderoso está em José no Egito. José foi vendido como escravo, injustamente acusado, preso. Ele poderia ter desistido. Poderia ter se rendido à frustração e à amargura. Mas Deus tinha um plano. De ti depende a salvação de muitas vidas. As correntes de José não eram apenas físicas, eram espirituais. A inveja de seus irmãos, o engano de Potifar, a injustiça da prisão. E mesmo assim ele permaneceu firme. E quando Deus agiu, as correntes se quebraram. Ele se tornou governador do Egito, o segundo homem mais poderoso da nação. Se Deus pode quebrar correntes na vida de José, Ele pode quebrar as correntes financeiras da sua vida hoje. Outro exemplo é a história da viúva em 2 Reis 4. Ela estava endividada. Ela tinha medo de perder seus filhos e de ser levada à escravidão por causa das dívidas. Mas o profeta Eliseu a orientou a agir com fé. O que aconteceu? Ela seguiu a instrução de Deus e o azeite não parava de jorrar. Um milagre financeiro aconteceu diante dos seus olhos. A lição é clara. Quando você obedece a Deus, quando você age com fé, mesmo em situações impossíveis, quando você clama pela intervenção divina, as correntes que atrasavam a provisão se quebram. E não são apenas histórias da Bíblia. Hoje, milhares de pessoas têm testemunhado a libertação de correntes financeiras através da oração e da fé. Uma irmã me contou que estava há anos endividada, vivendo de salário em salário. Ela orou, começou a devolver dízimos e ofertas com fé, mesmo em dificuldade, e no mês seguinte recebeu uma oportunidade de trabalho que triplicou sua renda. Ela disse: "Eu senti o peso se levantar do meu coração e algo dentro de mim mudou. Eu percebi que Deus estava quebrando as correntes que me prendiam." Outro irmão enfrentava atrasos constantes no seu negócio. Ele sentia que cada projeto que começava era sabotado por problemas inesperados. Mas ao se comprometer em fazer uma oferta simbólica com fé, ele viu portas se abrirem, clientes novos chegaram, contratos foram renovados e dívidas antigas foram quitadas. A mensagem aqui é clara: a fé ativa a libertação. Você pode começar hoje, seguindo 3 passos que vão te ajudar a quebrar essas correntes. Reconheça a corrente. Diga: "Senhor, eu reconheço que existem correntes financeiras prendendo a minha vida. Eu me entrego à tua direção." Clame pelo sobrenatural. Faça uma oração fervorosa, pedindo a Deus para quebrar cada amarra, cada atraso, cada maldição financeira. Atue com fé. Comece a devolver dízimos e ofertas, mesmo que pequeno, declarando: "Senhor,
Recebe minha fidelidade e liberta minhas finanças das correntes invisíveis. Lembre-se do Salmo 23:1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Se você crê nisso, você precisa declarar. Não é apenas uma frase bonita, é um decreto espiritual sobre a sua vida. Eu quero que você faça algo agora. Escreva nos comentários: Senhor, eu quebro todas as correntes que atrasam minha prosperidade. Cada palavra de fé que você escreve é um clamor espiritual que atravessa os céus. Deus ouve, Deus responde. E Deus age. Você precisa acreditar que a provisão que Deus preparou para você já existe. O que está atrasado não é porque Deus esqueceu de você. O que está parado não é porque você falhou. É apenas uma corrente que precisa ser quebrada. Hoje, através desta mensagem, você pode declarar: todas as correntes financeiras caem por terra. Minha vida espiritual, financeira e emocional está livre. Eu recebo a libertação e a provisão de Deus agora. E quando você fizer isso com fé, verá resultados. Você vai sentir uma mudança interior. Você vai perceber oportunidades surgindo onde antes só havia portas fechadas. Você vai entender que a mão de Deus nunca deixou de estar sobre você. E eu te garanto, o mesmo Deus que abriu portas para José, que fez jorrar azeite na vida da viúva, que libertou pessoas presas pelo medo e pela depressão, Ele quebrará as correntes da sua vida hoje. Você já sentiu que, mesmo com esforço, a sua família não prospera? Que os relacionamentos estão sempre tensos, com conflitos repetitivos? E a paz parece nunca entrar na sua casa? Talvez haja correntes invisíveis familiares e emocionais que estão bloqueando a harmonia, o amor e a prosperidade dentro do lar. As correntes invisíveis na família, as correntes familiares, podem se manifestar de diversas formas. Conflitos constantes entre cônjuges, relações difíceis entre pais e filhos, mágoas antigas que nunca foram resolvidas, falta de comunicação e compreensão, heranças espirituais negativas que se repetem de geração em geração. Essas correntes muitas vezes vêm de maldições invisíveis, traumas, inveja, falsidade, ou mesmo da repetição de comportamentos destrutivos. Em Êxodo 25, Deus fala sobre iniquidades geracionais. Não te inclinarás a elas, nem as servirás. Pois eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Mas aqui está a boa notícia. Assim como Deus permite que correntes se formem, Ele também pode libertar a sua família dessas amarras quando você clama a Ele com fé. Exemplos bíblicos de libertação familiar. A história de Naamã e sua casa. 2 Reis 5. Naamã, ainda que homem poderoso, trouxe consigo problemas familiares e pessoais. Foi através da fé e da obediência ao profeta Eliseu que ele foi libertado da lepra. Isso impactou sua família, pois a cura trouxe transformação não só para ele, mas para toda a sua casa. A história de Davi enfrentou conflitos familiares enormes, rivalidades entre filhos, traições e até o assassinato de pessoas próximas. Mesmo assim, ele confiou em Deus e orou para que a justiça divina prevalecesse. Ele não deixou que os problemas familiares o destruíssem espiritualmente. Deus quer que a harmonia, a paz e a libertação familiar cheguem até você. Mas isso começa com uma oração firme, fé ativa e ação espiritual consciente. Hoje, muitas pessoas têm testemunhado mudanças profundas. Uma irmã me contou que seu casamento estava prestes a acabar, com brigas constantes e falta de diálogo. Ela começou a orar diariamente, consagrando sua família e declarando libertação sobre cada membro. 2 meses depois, a paz voltou ao lar. Eles conseguiram reconstruir o casamento e entenderam o poder da oração conjunta. Outro irmão enfrentava conflitos entre pais e filhos, que se estendiam por gerações. Ele começou a chamar cada membro da família para participar da corrente de oração. E pouco a pouco, as feridas emocionais foram curadas. Hoje, a comunicação, compreensão e harmonia em casa
E as gerações mais jovens vivem em liberdade espiritual que antes não existia. Aqui estão 3 passos práticos que você pode começar a aplicar hoje. Identifique as correntes invisíveis. Liste problemas familiares, emoções negativas ou padrões que se repetem. Reconheça o que precisa ser transformado pela fé e oração. Ore com autoridade espiritual. Faça declarações bíblicas sobre cada membro da família. Use versículos poderosos. Salmo 91. Proteção contra todo mal. Josué 24:15. Escolha servir ao Senhor em família. Atue com fé e união. Ensine sua família a orar junto. Construa um ambiente de fé dentro de casa. Declare em voz alta: todas as correntes que prendem minha família se quebram agora, em nome de Jesus. Você precisa entender que nenhuma corrente invisível é mais forte que a oração sincera e a fé verdadeira. O que parece impossível para o homem é possível para Deus. Se a sua casa está marcada por conflitos, inveja, mágoas ou ressentimentos, hoje é o dia de declarar libertação. Senhor, quebra todas as correntes familiares e emocionais que nos impedem de viver em paz e harmonia. Que o teu amor reine em cada coração e que a nossa casa seja um lugar de bênçãos. E eu profetizo sobre você: as correntes que separaram você de quem você ama vão cair por terra. Os laços que impedem a felicidade em família serão quebrados. A paz, o amor e a alegria vão retornar para o seu lar. Escreva agora nos comentários: Senhor, quebra todas as correntes da minha família e do meu coração. Cada palavra de fé que você declara é um ato espiritual poderoso. Cada comentário é uma semente que Deus vai transformar em vitória. Você já sentiu que há forças invisíveis tentando te impedir de avançar? Que apesar de orar e crer, ainda existem correntes prendendo a sua vida? Hoje é o dia da quebra definitiva. Se você está preparado, respire fundo, levante as mãos e diga comigo: Senhor, eu entrego minha vida a Ti. Eu confio em Ti. Que todas as correntes caiam agora. A Bíblia nos mostra que a oração é uma arma poderosa. Jesus disse em Marcos 11:23, tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Tiago 5,16 nos lembra: a oração fervorosa do justo pode muito. Não estamos falando de palavras vazias. Estamos falando de autoridade espiritual, fé ativa e declaração de vitória. Cada corrente que prende você, seja de medo, depressão, vício, atraso financeiro, conflito familiar ou qualquer amarração, será quebrada agora pelo poder de Deus. Feche os olhos, respire fundo e repita comigo: em nome de Jesus, eu declaro que todas as correntes invisíveis da minha vida se quebram agora. Correntes de medo, de depressão, de ansiedade, de angústia, caem por terra. Correntes de vícios, de atrasos financeiros, de bloqueios espirituais e emocionais se desfazem. Toda amarração, toda obra maligna, toda influência do inimigo é quebrada agora pelo poder do sangue de Jesus. Agora vamos declarar libertação para cada área da sua vida, vida espiritual. Senhor, liberta minha vida espiritual de toda opressão, que eu possa caminhar em fé, obedecer à Tua palavra e receber todas as Tuas promessas. Vida financeira. Senhor, quebra toda corrente de atraso financeiro, dívida, escassez e pobreza. Abre portas, multiplica minhas finanças e prospera minha vida. Família e relacionamentos. Pai, liberta minha família de toda contenda, maldição, inveja e falsidade. Que haja amor, harmonia e bênção sobre cada lar. Saúde emocional e mental. Senhor, quebra toda corrente de depressão, ansiedade, angústia e medo. Enche meu coração de paz, alegria e esperança. Vícios e maus hábitos. Jesus, liberta minha vida de vícios, maus hábitos e tudo que me prende. Que a liberdade, a força e a disciplina do Espírito Santo me guiem. Enquanto você declara, visualize cada corrente se quebrando. Imagine correntes de ferro sendo partidas. Imagine correntes espirituais se desfazendo.
Imagine luz de Deus entrando em cada área da sua vida, purificando e libertando. Lembre-se do Salmo 107:14. Ele os tirou das trevas e da sombra da morte e quebrou suas correntes. Se Deus fez isso por eles, Ele fará por você hoje. Agora, declare com firmeza: eu tomo posse da minha libertação em Cristo Jesus. Eu declaro: nenhuma corrente, nenhum inimigo, nenhum espírito maligno terá poder sobre mim. Eu recebo liberdade, saúde, paz, prosperidade e proteção. Toda obra do mal é anulada em nome de Jesus. Sinta a libertação, sinta a força de Deus entrando na sua vida. Sinta a vitória chegando. Sinta as correntes caindo uma a uma. Se você crê nesta libertação, escreva nos comentários: eu sou livre em Jesus. Todas as correntes caíram da minha vida. Você acaba de participar de uma oração de guerra espiritual poderosa. Você foi coberto pela presença de Deus, suas correntes foram quebradas, sua vida está sendo libertada agora. Lembre-se, continue orando diariamente. Continue proclamando a palavra de Deus. Continue sendo luz, fé e testemunho para aqueles ao seu redor. Deus está contigo. Deus é fiel. E hoje você é livre, abençoado e protegido. Meus queridos, chegamos ao final desta mensagem poderosa. Se você sentiu o poder da libertação, se seu coração foi tocado, saiba que Deus está agindo na sua vida agora mesmo. Mas não podemos parar aqui. A missão continua. Inscreva-se no canal e faça parte da nossa corrente de oração. Cada inscrição é uma semente de fé que fortalece esta corrente, e eu estarei orando por você diariamente. Compartilhe este vídeo com amigos, familiares, colegas de trabalho, alguém que precisa ouvir esta mensagem de libertação e esperança pode ser abençoado através de você. Curta este vídeo para ajudar o YouTube a espalhar esta palavra de Deus para ainda mais pessoas. Quanto mais pessoas alcançarmos, mais vidas serão transformadas pelo poder da oração. Lembre-se, não há corrente invisível que o poder de Deus não possa quebrar. Se você crê nisso, declare agora: eu sou livre em Jesus. Todas as correntes caíram da minha vida. Que a paz, a libertação, a proteção e as bênçãos multiplicadas de Deus estejam com você e com toda a sua família. Obrigado por assistir, participar e compartilhar esta mensagem. Nos vemos no próximo vídeo com mais oração, mais fé e mais poder espiritual.